Olá, olá, amigo internauta, amiga internauta de oliberal.com. Voltamos aqui para falar de esporte, hoje com um convidado que fez história aqui numa comissão técnica do futebol paraense. Hoje ele trabalha no alto nível do futebol mundial, está lá na Inglaterra, trabalhando na Premier League, com um jogador, particularmente, da seleção brasileira. Hoje a gente está aqui com um profissional da preparação física, Carlos Roca, que eu não vejo há uma década, e é sempre um prazer falar. Tudo bem, Roca? Fala galera, tudo bem, tudo tranquilo, cara? Felipe, prazer estar falando contigo, cara. Trabalhamos juntos aí. É que a gente falou, cara, faz mais de uma década mesmo, lá no nosso glorioso Clube do Remo, e tivemos uns momentos legais ali, e é bom demais, cara, estar falando contigo e estar falando principalmente com o pessoal de Belém, entendeu? Cara, é muito grande, cara, Belém do Pará. Roca, então vamos começar pelo começo, como diz o poeta. Como foi que um gaúcho, tu és lá do Rio Grande do Sul, né? Veio Aham. parar no futebol paraense? Cara, é até, assim, engraçado, porque eu nunca imaginei. A gente, o Brasil já é difícil, né? A gente tem aquelas situações de Rio e São Paulo ser muito centralizado, Minas. Nós lá no Sul, a gente já sofre um pouquinho, Grêmio e Inter lá, de estar um pouco fora, né, do centro do futebol brasileiro. E eu, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu sempre quis trabalhar com preparação física. Eu fui trabalhar logo nos clubes grandes lá, tive a oportunidade de trabalhar 6 anos no Grêmio. E eu nunca imaginei que ia trabalhar tipo, no norte do país, assim, cara. Foi uma coisa bem inusitada. Foi através de um amigo, preparador físico também, que, se eu não me engano, ele trabalhou em alguns times ali em Belém. Não sei se ele chegou a trabalhar com uma comissão técnica em Belém, foi ele que me indicou para ele trabalhar a primeira vez, cara. E eu acho que é engraçado porque eu me formei em 2008 e o meu primeiro trabalho, eu sempre trabalhei na categoria de base, né? E o meu primeiro trabalho como profissional foi em Belém. Só que foi já no interior, eu fui trabalhar no Cametá. Foi o primeiro trabalho que eu tive como profissional. É muito, muito engraçado. Então já logo de cara peguei aquela. Me lembro que eu cheguei numa sexta-feira, não vou lembrar assim, acho que foi, foi metade de 2010, o Campeonato Paraense. Cheguei numa sexta-feira e no domingo nós jogamos contra o Paysandu na Curuzu. Me lembro direitinho, Cametá e Paysandu. Era o Arthur, o treinador do Cametá, o Rei Arthur. Gente boa também, cara. Figura. Foi assim que eu fui trabalhar em Belém, cara. Foi quando meu primeiro trabalho em Belém foi no Cametá e depois aí seguiu. Tem bastante coisa pra gente contar aí. Então, a tua primeira comissão técnica foi com o Arthur Oliveira, né? Com o Rei Arthur. E como foi Isso. para ti ir para a comissão técnica do Sinomar Naves, que foi a comissão que, no caso, tu fixou, digamos assim, aqui no futebol paraense e formou carreira aqui, né? Cara, engraçado, eu cheguei para trabalhar com o Arthur, na época eu não conhecia, assim, conhecia como ex-jogador, né, como ex-atleta. Cheguei para trabalhar com ele, a gente fez esse jogo. Eu não vou lembrar, a gente fez mais um jogo lá em Cametá e ele pediu demissão. Ele pediu demissão, e aí veio trabalhar um treinador, o Vitor. Como é que é o sobrenome dele, cara? Vitor trabalhou no Águia, trabalhou lá no Cametá, não sei se vai lembrar, Felipe. Bom, não lembro, cara, mas sei que Certo. quem veio trabalhar foi esse treinador, o cara muito gente boa, ele não é de Belém, ele é de Macapá. E aí foi engraçado que ele também tinha trabalhado com esse mesmo colega que me indicou. Ele tinha trabalhado aí, sim, terminamos o Campeonato Paraense lá e eu voltei para Porto Alegre. Voltei para Porto Alegre, quando foi final do ano, o Sinomar me liga. Eu também conheci o Sinomar dele como treinador do Remo, do Paysandu, né? Mas não tinha nem jogado contra ele nesse Campeonato Paraense. E aí ele me ligou, falou, olha, tenho boas referências suas aqui, eu estou assumindo um projeto bem diferente no interior do, do Pará aqui e tal, não sei o quê, que teve uma experiência aqui em Cametá, não quer vir pra cá. Porque eu aceitei esse desafio. A gente foi pro Independente do Curuí, cara. Foi em dezembro de 2010, a gente foi fazer pré-temporada e, cara, foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim. Eu trabalhar em clubes com essa dificuldade, né, de clubes
pequenos e tal, é um aprendizado muito grande, cara. Eu sou muito grato por toda a minha passagem aí e foi uma passagem feliz, né, cara? A gente conseguiu o primeiro título de uma equipe do interior, né? Campeão estadual. Verdade. Aí depois do Independente, tu vem junto com o Sinomar para o Remo, né? Vocês vão ter a oportunidade, num momento muito difícil do Remo ali, de buscar uma série ainda na quarta divisão, e muitos jogadores da base, eu lembro de Reis, Jonathan, Alex Juan, jogadores que estão hoje aí na Série B, alguns fora do Brasil, Série A, enfim. Como foi esse trabalho no Remo com o Sinomar Naves, um trabalho de garimpagem mesmo, né? De valores, de rodar o interior? Cara, eu acho que aqui até acho bem legal a gente falar sobre isso, porque nós precisamos valorizar alguns profissionais, assim, né, cara, que entendem do assunto, porque o futebol, o treinador, né, o técnico, aqui na Europa a gente chama muito de mister, né, manager, eles têm uma visão muito ampla, muito global do futebol. Tem caras que são muito bons no campo, tem caras que são muito bons no treinamento, né, no dia a dia do treinamento, e tem aqueles caras que têm uma visão muito ampla. E isso não há análise, cara, isso aí eu posso te dizer que ele tem muito, muito, muito aguçado essa visão bem ampla do que é o futebol, né? E um profundo conhecedor do futebol paraense também, né? Então, cara, acho que foi um projeto muito legal e a gente abraçou o Remo, o Remo com a grandeza que é o Remo, né? Tem divisão e nós fomos fazendo um trabalho de viajamos o interior todo, e trabalhando com os meninos da base, desde o sub-17, a gente assistia jogo do sub-17, sub-20. Eu me lembro, cara, tem coisas muito legais. Eu me lembro da gente assistindo o jogo lá no Baianão, ao meio-dia, dos meninos do sub-20. Tava lá eu, Sinomar Júnior também, que é nosso técnico, Ronaldo, treinador de goleiro. Ronaldo Cascais. Ronaldo Cascais, um abraço para ele também, grande Ronaldo. Ele está em Manaus agora, trabalhando. E, e a gente, cara, a gente teve um projeto muito legal. Eu me lembro assim, eu não sou muito bom com nomes, tá, Felipe? Mas eu me lembro bastante. Assim, tinha um diretor que era o Rosa, que era um cara que ajudava Francisco bastante Rosas. lá. Francisco Rosa, cara, gente boa demais. Tinha o supervisor que, se eu não me engano, faleceu. Acho que foi uma vez que eu fiquei sabendo, faleceu, que era o Fernando, né? Fernando Oliveira. Fernando Oliveira, que trabalhou muito tempo ali no Ramo também, um cara que ajudava muito. Então a gente começou, cara, a estrear esse projeto e eu me lembro que a gente montou um projeto de preparação física, assim, bem estruturado, coisa que o Remo, assim, isso eu posso falar, porque eu vivenciei com ele, o Remo não tinha muito essa visão, cara, de trabalhar essa parte física dos meninos que vinham da base, fazer essa transição da base profissional, isso foi uma coisa que a gente montou bem legal, dentro das condições que o clube, né, nos dava. Também a comissão técnica era bem ligada a isso, o Romário também dava bastante atenção para essa parte física. Ele também é um cara formado em educação física, então ele entende também do assunto. Então a gente começou essa odisseia, vamos dizer assim. Fizemos um trabalho legal, cara. Muitos meninos ali. Eu me lembro que a gente, nesses dias que a gente ia no jogo do meio-dia, cara, o sol imaginei de Porto Alegre, um sol, nós lá no Baianão assistindo o jogo, foi quando a gente viu o Cametá, o lateral direito Cametá, que eu nem lembro, eu nem sei onde ele ano agora. Pô, tinha muito, tinha Reis, tinha Jaime, tinha Betinho. Betinho, Igor João, cara, tinha muito menino bom, cara, muito menino bom ali na base do Grêmio, e a gente foi subindo, né, e o Samar foi montando, até pela condição do clube de não poder investir muito, o Samar foi montando o time com esses meninos e depois trouxe algumas peças e a gente iniciou o campeonato. E aí, cara, como eu falo, o Remo Paysandu também, tive alguns amigos que trabalham no Paysandu ali também. É uma exigência, pelo menos agora eu não sei, faz muito tempo que eu estou longe, mas é uma exigência muito grande de pressão e de cobrança por uma estrutura que era muito difícil, cara. A gente passava muito trabalho ali, né? Bom, tu sabe, estava com a gente ali no dia a dia, são coisas ali que a gente precisava realmente estar se adaptando. E fizemos um primeiro turno
não muito bom, se eu não me engano, perdemos pro Águia na semifinal, né? Perdemos pro Águia na semifinal, só quando a gente saiu. Quando a gente saiu do Remo, foi a nossa passagem, mas foi desde o início lá de 2011, aquela transição toda do segundo semestre de 2011 até o primeiro turno de 2012. Agora, tu falaste de condição, de estrutura mesmo, era uma condição difícil no Remo, mas com tudo isso vocês conseguiram algo que só foi esse ano repetido, né, que é um clube do interior ganhar o Parazão, e no caso vocês ganharam duas vezes, com dois clubes diferentes, que é uma situação muito difícil. Para ti, particularmente, que é um profissional que precisa de alguns equipamentos, precisa de espaços, precisa de mínimas condições para exercer um bom trabalho, como foi lidar com isso em Cametá Independente para que vocês conseguissem conquistar o título? Cara, eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, assim, que é que nós, profissionais de educação física, a gente precisa, né, como educador físico, como o cara que cuida da performance do atleta, a gente precisa ter a alimentação, cuidar do descanso dos atletas e ter uma estrutura mínima de treinamento, que é um campo, assim, uma academia, um trabalho para a gente poder fazer. E isso era uma coisa que no início de todos os trabalhos a gente não abria mão. Então, quando a gente ia acertar com o clube, por exemplo, lá no Independente, lembro o presidente era o Delei Santos, a gente falou para ele, olha, a gente, o que precisa para a gente começar? Ó, nós precisamos disso, disso, disso. Se não tiver isso aqui, não adianta a gente querer. Então a gente teve muitas dificuldades, mas a gente trabalhou dentro de um projeto que foi montado e que era rigorosamente cobrado de nós da comissão técnica para com o clube. Ah, então quer dizer que lá vocês tinham toda a estrutura do mundo. Não tinha, mas nós tínhamos a melhor academia como à disposição da gente. A alimentação, eu ia na casa, ia na casa dos atletas, e a alimentação das viagens, eu que ia junto cobrar como que eram os ingredientes, como que tinha que fazer, entendeu? Então é uma coisa que a gente tinha um cuidado muito grande com isso. E o descanso e repouso dos atletas, né, cara? É uma coisa muito. E aí vinha, por exemplo, eu peguei duas situações bem diferentes. A do Independente, a gente fez um trabalho completo, desde a pré-temporada até o final. E, e a gente conhecia o grupo, tinha o grupo na palma na mão, assim, né? A gente, Sinomar, como comandante, e nós ali da comissão técnica também, nós E era tínhamos um time muito muito. mesclado, né, Roca? Tinha meninos, mas tinha também o Jean, que era um cara já veterano, tinha o Egno, enfim, então tinha que mesclar também, né? Tinha. Ali a gente tinha. E engraçado, os meninos, quando a gente fala meninos, não eram do menino. E eu me lembro que eram atletas quase que de várzea, vamos dizer assim, do interior mesmo, que eram acostumados. Eu me lembro, tinha um menino lá que era um pescador, cara. Pô, a gente foi, tinha Silva, tinha Moisés, tinha uma galera ali que os caras, tipo assim, o futebol tinham qualidade, claro, né? Mas o futebol não era aquela. Eles tinham outras coisas para fazer. E a gente conseguiu trazer esses caras. E aí tu citou para mim um cara que foi fundamental, que era o Jean, foi um cara que é meu amigo hoje, meu amigo particular, a gente fala pouco assim, pela distância e tal, mas é um cara, como atleta, bom, o talento dele é indiscutível, claro, mas ele como líder, nossa, ele facilitava muito o nosso trabalho. Aí tinha Egno, me lembro que tinha, acho que era Adson, zagueiro, também, que era um O cara Fábio muito Gaúcho, né, bom. lateral esquerdo. O Fábio também, que é lá do Sul, muito bom jogador. Então depois a gente trouxe, tinha uns goleiros também, tinha dois goleiros bons. Então a gente conseguiu montar um time e com essa estrutura mínima, a gente conseguiu se igualar. E nós tínhamos lá algumas coisas que eram a nossa vantagem. O campo lá nos ajudava muito, era um campo muito pesado. Então é um campo muito grande. Então, por exemplo, os clubes mais fortes, que eram Remo, Paysandu, Arthur naquele ano também estava bem, mas o Águia era muito forte também naquela época. Eles iam lá e sofriam muito com a gente. Fisicamente nós íamos muito bem, muito bem. Muita força, muito trabalho de força, nós íamos muito bem. Essa foi assim, eu digo, da minha parte, como preparação física, a gente realmente fez muita diferença no campeonato. Eu me lembro que quando pega aquela época de chuva em Belém, eu me lembro até hoje, não acho que foi na.
semifinal do segundo turno, nós pegamos o Remo, isso, na semifinal do segundo turno nós pegamos o Remo, cara, os caras não conseguiam andar em campo, o time do Remo. E nós voando, o Joãozinho, o Marçal, o Gian, era uma correria, aqueles caras muito grande, cara. E foi bom. E depois, cara, no Cametá, aí foi quando a gente fez o primeiro turno no Remo, saímos, e aí veio o convite de ir pro Cametá. E tinha lá um grupo muito bom, cara. Um grupo muito bom lá no Cametá. De qualidade. Mas tinha muita bagunça. Nossa, era muito bagunçado, cara. Era muito. A estrutura era muito precária. Uma pequena passagem lá no Cametá. E sabia como é que era. E foi uma coisa que também o Silamar, quando acertou de ir para lá, ele falou: olha, o mínimo a gente tem que ter. E corremos atrás de conseguimos trazer o grupo, né? Conseguimos trazer o grupo. E lá fizemos um segundo turno muito bom. E conseguimos chegar na final. Fizemos uma final histórica também ali com o Remo, cara. E tu vê, né? O futebol traz essas coisas. Nós montamos aquele time do Remo todo e fomos campeões em cima dele. Foi aquele gol de falta do Soares, né? Então, Foi o ano que o Remo ficou sem série, inclusive. tu tá lá, Felipe? Tá lá ainda até a final? Não, eu já tinha saído já nesse período aí. Aí, Roca, depois do bicampeonato paraense, tu sai do futebol paraense. E aí, conta teus passos aí depois que tu saíste daqui. Aí, cara, a gente foi bicampeão. 2000 foi 2012 que nós temos o título. Começamos a. Eu voltei a estudar também, fui fazer uma. E também idioma também, que era uma coisa que eu estava querendo. E a gente passou 2013, 2014. 2013, nós tivemos também a gente foi para aquele projeto lá de Cuiarana, lembra? Santa Cruz de Cuiarana. Fizemos, cara, aquilo ali foi um pecado também. Muito bom. Muito bom, Felipe. Pô, fizemos o primeiro turno muito bom. Chegamos na semifinal, se eu não me engano. Na semifinal, eu não lembro se era contra o Paysandu ou contra o Remo, nós íamos jogar. E aí deu uma confusão lá, política, federação. E sei que não fomos pro jogo. Resolveu-se que não iria pro jogo, deu WO, e nós fomos classificar. Aí eu saí de lá. Aí saindo de lá, aí foi esse trabalho dessa sequência de Belém. Aí saindo de lá, a gente foi para Manaus. Fomos convidados aí, contratados para ir para o Nacional de Manaus, 2014. Fomos para lá e fizemos um grande trabalho também. Tivemos um segundo turno lá muito bom. Fomos campeões amazonenses lá, estadual. Então temos assim a nossa. No norte do país, temos 3 títulos ali. Com a nossa comissão técnica, fomos campeões, classificamos o time lá para a Série B, para a Copa do Brasil, para todo aquele trabalho. Aí de clube, então, teu último clube, antes de tu engatar esse desafio de trabalhar com atletas, foi o Nacional. Foi o Nacional de Manaus, porque aí depois eu voltei, nós saímos de lá em 2014, fomos campeões em 2014, iniciamos o trabalho em 2015 lá também, aí saímos no primeiro turno de lá, aí o Nacional seguiu, o Nacional foi, se não me engano, foi campeão, foi vice-campeão daquele ano, de 2015, nós não estávamos lá, e aí classificou para a Série B, eu voltei. E o grupo de jogadores lá, e a gente tinha montado, eu voltei para fazer a Série B lá, e foi o meu último trabalho com o clube, né, cara? 2015, deixa eu ver aqui, tanto, acho que foi. Foi, isso. E aí foi quando eu comecei, cara. Eu voltei para Porto Alegre, eu já estava nesses meus estudos e tal. E foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar com atletas individuais. Essa demanda, né, de atletas de preparação física tática, complementar. E aí, em 2016, foi quando eu comecei, fiz o meu primeiro trabalho, fui para a Espanha, trabalhar na Espanha, trabalhei 2 anos na Espanha, trabalhei primeiro temporada 2016, 2017, 15, 16,
em Granada, na primeira divisão, trabalhando com um atleta lá. E depois foi quando eu migrei para a Itália, aí já migrei com a família também. Hoje a minha família, eu moro na Itália, eu trabalho em Londres, né? Mas a gente mora na Itália, minha filha e minha esposa estão lá 4 anos ali com vários atletas ali, na Itália também, sempre trabalhando com preparação física complementar. E depois, agora já estou na 4ª temporada aqui na Inglaterra, trabalhando com o Richarlison. E como surgiu esse convite para trabalhar com o Richarlison, especificamente, Roca? Ele te procurou, o staff dele, vocês se conheceram em algum lugar? Cara, foi. Aconteceu assim, eu trabalhei em 2018, antes da Copa do Mundo, 2018, eu vi de treinadores, né? Chama-se time de Leroy, que trabalho só com treinadores, com professores de educação física que atendem atletas. Teve um convite da comissão técnica do Peru, da seleção do Peru, para trabalhar com alguns atletas que iriam para a Copa do Mundo, que estava aqui na Europa. Aí eu vim da Espanha, eu vim fazer um trabalho de preparação física com o atleta André Carrilho, que era do Watford, aqui da Inglaterra, para a preparação dele para a Copa do Mundo. Aí o Richarlison jogava nesse time, foi o primeiro time do Richarlison aqui na Inglaterra, onde eu conheci ele, conheci o empresário dele, mas trabalhando com outro atleta. Aí fiz a preparação desse atleta, ele foi para a Copa de 2018 na Rússia, foi muito bem. Foi bem, eu lembro. Foi um dos melhores jogadores ali do Peru, teve todo aquele embrulho com o Guerreiro, que o Guerreiro não sabia se ia, se não ia. Ele fez até, foi ele que fez, acho que o gol da estreia do Peru. Um menino muito bem, tá na Arábia há muito tempo também. E foi onde eu conheci ele. Aí voltei para a Itália, segui trabalhando na Itália, com atletas também, lá no Napoli. E trabalhei com um atleta também, Alan Marques, que foi campeão da Copa América com a seleção brasileira. E o cara também deu muito destaque na Itália, assim, foi um cara que trabalhou e jogou muito tempo, acho que ele jogou 7 anos na Itália. Então, um cara que me apresentou assim, também o futebol italiano. Eu vim trabalhar com ele sem conhecer ele. E hoje a gente não trabalha mais faz tempo, né? Desde que eu fui Richarlison, mas ele é meu amigo particular hoje, um atleta. Também está lá nos Emirados Árabes. E aí a coincidência foi, eu conheci o Richarlison e depois esse atleta que eu trabalhei na Itália veio jogar no Everton, e o Richarlison estava no Everton também. Então foi se conectando as coisas. Aí ele me apresentou, né, assim, o trabalho, apresentou para o Richarlison o trabalho, e aí eu vim pós-pandemia, que é uma coisa acho que é bem importante assim, de falar, que foi quando muitos atletas sentiram a necessidade também desse trabalho pós-pandemia, porque estava muito tempo parado e tudo. Aí eu vim trabalhar com ele, tá? Foi quando a gente começou a trabalhar ali, foi no final de 2020, foi a temporada 2021, né? Começamos a trabalhar e estamos até hoje, já com Copa América, Olimpíada, Copa do Mundo, estamos nessa batida. Falar em Copa do Mundo, eu vou pedir para o João colocar uma foto aqui, coloca aí, João. Essa foto do Richarlison, Roca, ganhou o prêmio nacional aqui, o prêmio AFESP, de melhor foto esportiva do ano. Um prêmio muito reconhecido, Everaldo Marques foi premiado, André Hernan. E o autor dessa foto é aqui do Jornal Liberal, Tasso Sarraf. Ele que ele foi lá para o Catar, fez vários registros, e essa foto aí que ficou emblemática, acho que o Richarlison deve ter até na casa dele em quadro. Essa foto é do Tasso Sarraf, ele foi premiado aqui do jornal por esse registro aí. Pô, legal, cara. Será que ele chegou a conhecer o Richarlison pessoalmente? Eu acho que não, mas depois a gente organiza até quando ele vier em Belém pra gente entregar a foto lá pro. Legal, pô. Que é bacana, né? Vai gostar pra caramba. Agora, Roca, uma dúvida que eu tenho. O jogador faz um trabalho no clube, o Richarlison joga no Tottenham, que é um clube que tem uma estrutura top de linha assim, no Reino Unido. Como é essa comunicação com o clube? Tu acompanhas o que ele faz lá, os profissionais do Tottenham entram em contato contigo, olha, ele precisa mais de força, precisa pegar mais leve. Como é esse contato com o clube? Cara, agora é legal
legal de falar sobre a parte mais técnica do meu trabalho, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão um pouco superficial, assim, falar, o cara é o personal trainer do atleta, tipo, o Neymar tem, o fulano tem, o Júnior. Cara, é muito individual isso, né? Da demanda do atleta. Eu trabalhei com vários atletas individualmente e cada atleta tem uma demanda. Hoje, o meu trabalho, a gente chama, aqui na Inglaterra, ele se chama aqui, Performance Manager, é um gestor de performance. Então, o que eu faço? Hoje, o meu trabalho a gente acompanha alimentação, sono, descanso. A pirâmide é sono, alimentação e descanso do atleta. Depois disso, a gente tem um trabalho complementar com exercícios, com algum trabalho de força se necessário, com algum trabalho de compensatório. E isso que tu me perguntou, Felipe, é muito importante, cara. Não existe fazer um trabalho com atletas de alto nível, de high performance, se tu não tem comunicação com o clube. Porque não são desconectados as coisas, né? É impossível eu fazer qualquer tipo de exercício, de programação com o Richarlison, se eu não tiver a conectividade com o clube, né? Então, hoje eu tenho com a parte da fisioterapia, a parte do Sport Science, que é o cara que comanda a parte de preparação física lá, o preparador físico, nutrição, todo esse staff, que é, cara, o Tottenham hoje, em termos de estrutura, e o Big Six aí, que são os três grandes aqui, eu acho que é o melhor de estrutura. Por mais que ele não esteja numa condição que nem está Manchester City, Manchester United, mas tem uma estrutura de primeiro mundo. O Brasil E ficou na estrutura do Tottenham antes de ir para a Copa. Isso, exatamente. Porque era um dos melhores aqui, né? Então a gente tem essa relação bem próxima. Eu vou em reuniões com o pessoal lá do staff, a gente troca mensagens, e-mails, relatórios o tempo inteiro. E tanto acontece isso, como eu sou um gestor de performance, isso acontece, é uma ligação entre o atleta, o clube e a seleção também. Isso também tem a conexão com a seleção, né? O mesmo trabalho, os mesmos feedbacks, os mesmos relatórios que a gente tem, a gente troca tanto com a seleção quanto com o clube também. E em questão de mercado, Roca, tu te vê em uma comissão técnica novamente, ou tu acha que esse trabalho que tu desempenha hoje, que é algo já totalmente estabelecido, né? Porque hoje os jogadores todos têm, os jogadores de alto nível, todos têm staff, todos têm preparação física, nutrição, enfim. Tu te vê ainda em comissão técnica ou é algo que tu queres levar esse trabalho individualizado? Olha, Felipe, cara, eu sou muito feliz hoje na função que eu exerço, sabe? É uma função realmente que a gente falou, é uma coisa que é uma tendência, que já era uma tendência, já é uma realidade, porque eu acredito que hoje atletas de alta performance que não têm o seu staff, eles realmente não conseguem atingir o seu potencial de performance, porque os detalhes são muito próximos hoje, quando a gente fala de tudo, de sprints de alta velocidade, recuperação, força, tudo tem uma diferença muito pequena. Então, hoje, esse investimento dos atletas na sua própria performance, ela é essencial. Até tem uma fala bem famosa do Ancelotti, que ele fala que essa parte da preparação física dos atletas de futebol está indo muito próximo do que é a NBA, né? A NBA é assim, cada atleta tem seu preparador físico, a companhia que lá é companhia, não é clube, eles não se preocupam com a preparação física do atleta, ele cuida da sua parte física e eles cuidam da parte coletiva. Então o futebol está indo muito para esse caminho, né? E então eu acredito que, para mim, eu hoje não me vejo trabalhando numa comissão técnica, porque eu acho que ainda tem muita coisa que a gente desenvolver nessa área, e também, assim, por questões familiares, assim, também, eu acho que eu tenho um pouco mais de tempo com a família, por mais que nesse momento eu esteja longe, a gente consegue, o clube, ele demanda muito mais também essa, esse sacrifício, eu não digo, mas esse compromisso, né, de tu cuidar de todos os detalhes, entende? Então, cara, eu não nego que eu sinto falta.
sinto muita falta do vestiário ali. A rotina, né, do vestiário. Da beira do campo, a gente fala do cheirinho da grama, assim, sinto muita falta. Mas é uma coisa que, assim, tá lá numa gavetinha, sabe? Tá numa gaveta lá guardado. De repente, quando tiver uma oportunidade, já tive alguns convites para trabalhar em clubes aqui fora, tanto no Brasil quanto aqui também na Europa, no mundo árabe, assim, mas eu estou num projeto assim que é um projeto muito ambicioso, né, cara, que a gente tem é um segundo ciclo de Copa do Mundo. Então a gente está focado nisso. Eu prefiro não pensar, não dispersar muito assim o foco das coisas, né? Boa. Para a gente já finalizar, Roque, esse papo, o Brasil vai jogar em Belém contra a Bolívia, que é confirmado um jogo das eliminatórias. Tu, mais do que ninguém, conhece muito bem Belém, trabalhou aqui, conhece o clima. O Brasil possivelmente vai treinar no Bainão, que tu conhece muito bem também. Então, quando saiu a confirmação de que o Richarlison foi convocado para a seleção para disputar esses jogos das eliminatórias, tu conversou com ele já alguma coisa, tipo, olha, Belém é quente, Belém tem tal coisa, algumas características do que ele pode enfrentar aqui? Eu até cheguei a perguntar para ele se ele lembrava se ele tinha jogado lá. Ele falou que não. Falei, cara, vai bem quente e tal. Mas ele está um pouquinho habituado também. Ele jogou, acho que, se não me engano, ele jogou em Manaus. Ele é um atleta muito dedicado, assim. Ele é um cara que ele não gosta de colocar muitas barreiras nas coisas, assim. Então ele é um cara bem tranquilo em relação a isso. Eu comentei com ele que com certeza já tem muitos amigos meus lá no hotel e essa galera para querer conversar com ele, torcendo por ele principalmente, né, cara? É isso aí. Roca, um prazer falar contigo novamente. Obrigado por dispor do teu tempo. A gente sabe que em Londres agora são quase 10 horas da noite. Tu estás aqui conversando com a gente. Então, muito obrigado e boa sorte nos teus desafios na Europa. Muito feliz em ver que tu está colhendo aí o fruto do teu trabalho. Obrigado, Felipe. Um abraço pessoal, todo mundo aí do Liberal, cara. E é um prazer demais, cara, falar com todo mundo aí, principalmente de Belém, que fez parte da minha trajetória profissional muito importante, como eu falei no início ali, cara. Aprendi muitas coisas em Belém. Foi um lugar onde eu cresci muito, tenho amigos, bom, tu sabe porque tu trabalhou junto com a gente ali, tenho o Sinomar Naves como família, assim, sabe, cara? É um cara que realmente me abraçou todo esse tempo que eu trabalhei em Belém. E, então, cara, eu tenho o maior prazer, tenho vários amigos em Belém, gosto demais. E, cara, triste porque às vezes é muito difícil de ir, né, cara? Muito difícil de ir. Eu também sou do Sul, quando eu vou pro Brasil, vou para Porto Alegre, lá no Sul. O Sinomar, o filho dele também, Sinomar Júnior, que é meu irmãozão, fala, pô, cara, vem em Belém. Fala, cara, mas eu já tenho pouco tempo de férias. E aí, quando eu vou, tem que ir pro sul do país, imagina, tem que ir pro norte. Eu também, cara, é difícil, cara, mas quero muito voltar em Belém, tenho muita vontade de rever todo mundo. E quem sabe, né? Valeu, esse foi o papo com o Carlos Roca, profissional aí da preparação física, que passou aqui no futebol paraense, bicampeão, hoje trabalha com o Richarlison. Espero que tu tenha gostado desse bate-papo. A gente volta numa próxima, trazendo outro personagem, contando outra história bacana. Obrigado, valeu!